Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula da disciplina Conversores Multiníveis. Nesta aula nós vamos tratar sobre o conversor multinível com capacitores de grampeamento, conversor conhecido como Flying Capacitor. Bom, vamos iniciar a aula com um histórico, demonstrando como que o Flying Capacitor apareceu aí na nossa literatura. Depois a gente passa por uma estrutura básica de 3 níveis, demonstrando como que ela funciona, os estados de condução e as suas principais características, bem como algumas formas de onda, tanto de tensão na carga quanto nos semicondutores, para que fique bem claro aí o funcionamento. Na sequência, a gente expande esse estudo para a estrutura com M níveis de capacitores de grampeamento. Também fazendo a mesma análise da estrutura básica dos estados de condução e das características. Nesse momento, a gente apresenta uma breve comparação com o conversor LPC, que é bastante natural. Esses dois conversores são naturalmente concorrentes, como vai ficar claro aqui na explicação. Para finalizar, a gente apresenta aí outras topologias baseadas em conversores do tipo Flying Capacitor, e a gente finaliza com o projeto dos capacitores do conversor Flying Capacitor. Bom, então, o conversor Flying Capacitor ele surgiu em 1992, um artigo publicado pelo Henry Foch, e ele propôs esse conceito de grampear a tensão nas chaves a partir de capacitores. A ideia inicial era que esse conversor fosse aplicado em alta tensão, e você utiliza capacitores aqui para fazer o grampeamento a cada par de semicondutores. Então, eu tenho um par de semicondutores aqui, utilizo um capacitor. Observem que esta célula aqui é a célula básica do conversor de 2 níveis, onde eu tenho um capacitor de barramento aplicado no braço, e a saída do braço é a saída que vai para a carga. Tá? Então, a estrutura mínima aqui, ela acaba se tornando um conversor de 2 níveis. A partir do momento que eu vou adicionando mais chaves, e aí a cada par de chaves eu coloco lá mais um capacitor, eu adiciono níveis à estrutura e eu mantenho a capacidade de grampeamento de tensão nas chaves, porque as chaves internas estarão grampeadas por esse capacitor, e à medida que eu vou adicionando chave externa, eu também estou adicionando capacitores para o grampeamento dessas chaves. Em 94 surgiu o primeiro artigo demonstrando a comparação entre o conversor com grampeamento através de diodos, que a gente viu na aula passada, com o conversor Flying Capacitor que a gente está apresentando hoje. Nesse artigo são comparados o número de chaves, número de diodos, número de capacitores de barramento do conversor LPC com número de capacitores flutuantes, número de chaves para o conversor Flying Capacitor. Cada conversor tem as suas vantagens e desvantagens. Hoje, em termos de aplicação, em termos de drivers, a gente vê um predomínio bastante grande do NPC, não com 5 níveis na fase, tá? Mas sim com 3 níveis na fase. É um conversor que domina bastante aí o mercado. Entretanto, conversores Flying Capacitor já aparecem também como aplicação industrial. Tá? Mas na comparação básica entre os dois, atualmente ainda há uma grande vantagem para o NPC. E, dentre outros pontos, né, é basicamente custo de capacitor, tá, e a vida útil limitada que o capacitor acaba inserindo no circuito. Certo? Transistores diodos não têm uma vida útil pré-definida. Em teoria, um transistor, um diodo, pode durar um período de tempo bastante elevado. Capacitor, você tem uma curva que relaciona a vida útil do capacitor com a corrente do capacitor com a temperatura ambiente. Então, se você botar ele a operar em determinada condição, a princípio ele tem uma vida útil pré-definida, e o custo se torna
relativamente expressivo, tá? Com capacitor, especialmente capacitor de média tensão e com grande capacidade de corrente, ele é um elemento bastante caro, bastante volumoso, de forma que o conversor NPC, como o foco é mais em semicondutores do que em capacitores, ele acaba dominando um pouco mais o mercado. Tá? Mas essa comparação é natural, ela existe até os dias de hoje. Geralmente, quem começa a estudar conversores multiníveis vai passar por essa comparação entre o conversor NPC, o conversor flying capacitor, o cascata de ponte completa. São os três mais básicos e que você faz sempre a comparação entre eles. Tá? E essa comparação ela já vem de muito tempo, sendo que o primeiro artigo publicado sobre isso, então, Thomas Dippo, lá em 94. Bom, então, para completar o nosso histórico, a gente apresenta aqui um pedido de patente concedido em 1997, o qual foi depositado em 95. Esse pedido de patente, ele conta com um dos autores do conversor originalmente. Tá? Então, a primeira publicação foi com Thierry Maynard e o Henri Foch, e a patente ela tem a presença do Thierry Maynard, que foi concedida em 1997, e ele patenteia aqui o circuito Flying Capacitor, tá? Com essa topologia podendo ser expandida até um número qualquer de níveis. Certo? Então, essa também pode ser uma das razões aí da limitação do uso do conversor Flying Capacitor, né? Essa patente depositada nos Estados Unidos, ela é muito mais recente do que a patente do conversor NPC. Tá? Então, isso ainda rende frutos, né, e direitos autorais para os inventores, para os detentores da patente. Bom, a estrutura básica de 3 níveis. A estrutura básica de 3 níveis, ela conta com 4 interruptores bidirecionais. Então, temos aqui S1, S2, S2' e S1'. Tá? No meio desses interruptores está a saída. Para essa quantidade de interruptores e 3 níveis, a gente precisa de um capacitor de grampeamento, um capacitor flutuante. Tá? Tudo que eu estou falando aqui é por fase. Então, o circuito trifásico ele vai ter aqui mais 4 chaves, mais um capacitor flutuante para a fase 2, mais 4 chaves, mais um capacitor flutuante para a fase 3. Aqui nós temos um barramento, o qual está repartido apenas para fins de análise, certo? Então, diferente do conversor NPC, tá? O conversor NPC existe a obrigatoriedade de você repartir o barramento e conectar os diodos de grampeamento a esse ponto médio. Tá? No caso do conversor Flying Capacitor, essa divisão do barramento de entrada é apenas para fins didáticos, para você ter uma tensão alternada aqui nos pontos A, B e C, sendo os níveis VCC sobre 2, 0 e menos VCC sobre 2. Tá? Não há uma necessidade desta divisão do barramento para o funcionamento do conversor. Então, esse ponto pode ser considerado um ponto positivo do conversor Flying Capacitor frente ao conversor NPC. Tá? Porque se você tiver uma tensão de barramento aqui que te permita utilizar um capacitor único, certamente você vai ter um componente menor do que ter dois capacitores, uma vez que capacitância em série, a capacitância diminui. Né? Então, a tendência é que você utilize aqui dois capacitores de menor tensão, mas de maior capacitância. Então, você tende a ter um volume aqui um pouquinho mais elevado do que se você usasse um capacitor único. Tá? Entretanto, em algumas aplicações, a tensão que você tem de barramento, ela é tal que você acaba tendo que colocar dois capacitores pela questão tecnológica, por não ter um capacitor que atenda ao barramento total.
Tá? E se esse for o caso, bom, essa vantagem de não precisar repartir o barramento acaba deixando de existir. Tá? Mas vejam que é uma limitação tecnológica. A partir do momento que a gente tenha capacitor que suporte aqui 3, 4, 5 mil volts de barramento, eu não preciso mais ter o barramento dividido, no caso do flying capacitor. Bom, então, nessa estrutura de 3 níveis, a gente tem o comando dos interruptores superiores complementar aos interruptores inferiores. Então, o interruptor S1 tem como complementar o S1', o S2 tem como complementar o S2'. Tá? Dessa forma, a gente vai obter aqui 4 estados de condução para gerar os 3 níveis de saída. O nível VCC sobre 2, o nível 0 e o nível menos VCC sobre 2. Então, nós vamos ver que o nível 0, aplicar tensão nula na saída, é possível fazer de duas formas diferentes. Isso vai nos permitir ter uma distribuição de corrente bem interessante aqui, uma distribuição de corrente igual nos interruptores, coisa que o conversor NPC não tem. Tá? Além disso, a gente vai poder utilizar esse estado redundante para equilibrar a tensão no capacitor flutuante, porque garantir a tensão nesse capacitor é de extrema importância para o funcionamento do conversor. O conversor não vai funcionar adequadamente se essa tensão não estiver regulada no valor adequado. Para a análise das etapas de operação, a gente vai redesenhar esse circuito para essa forma equivalente. Observem que os capacitores de barramento estão aqui, chaves S1 e S2 estão desenhadas agora na horizontal. Tá? Do meio do par S1 e S2 sai o capacitor de grampeamento que vai até o meio do par S1' e S2'. Então está aqui o S1' e S2', o capacitor flutuante entre o par de chave superior e o par de chave inferior. E aqui no X nós temos a saída do conversor, a tensão de fase. Tá? Então isso aqui para uma fase, depois a gente repete para ter as 3 fases. Tá? E a gente pode observar que esse circuito é exatamente esse aqui, só está desenhado de uma forma que facilita a visualização das etapas de operação. Bom, então, analisando aqui as etapas de operação, nós temos 4 estados de condução. O primeiro estado de condução é colocando em condução as 2 chaves superiores, aqui. Nesse caso, nós temos um curto-circuito nessa parte de cima, onde a tensão VCC é aplicada à carga. Então, temos uma tensão positiva lá na carga, chamada aqui de estado P, né, onde a tensão é VCC sobre 2. Se a corrente está positiva, a corrente em fase com a tensão, a corrente passa pelos transistores e flui para a carga. Em caso de corrente negativa, neste estado de operação, a corrente flui da carga para os capacitores, o capacitor superior de barramento da entrada, através dos diodos. Né? Então, aqui, o capacitor de barramento está fornecendo energia com corrente positiva, com corrente negativa, o capacitor de barramento está recebendo energia. Lembrando que no acionamento de cargas indutivas é natural ter momentos que a corrente está defasada da tensão. Então, a tendência é que você passe a maior parte do tempo com este tipo de operação, tensão positiva com corrente positiva. Entretanto, você deve ter aí algum momento com tensão positiva e corrente negativa. O estado 0, ele é obtido de 2 formas. Então, na primeira delas, você fecha a chave S1, que está aqui em cima, e a chave S2'. Então, eu tenho, seguindo aqui desse ponto médio, eu encontro a tensão menos VCC sobre 2, mais VCC sobre 2, deu 0, e cheguei aqui na carga com corrente positiva. A gente vê que o capacitor de barramento está fornecendo energia, né, para o capacitor flutuante. A corrente está entrando no capacitor flutuante, então aqui o capacitor flutuante está sendo carregado. Portanto, eu devo utilizar esse estado
se você tem interesse, né, se eu tenho interesse em carregar o capacitor flutuante. Tá? Então, a gente vai ter que ter uma lógica de controle aí para controlar a tensão nesse capacitor, de modo que, se eu estiver precisando carregar esse capacitor, eu vou utilizar esse estado aqui de condução. Caso a corrente seja negativa, este mesmo estado de condução vai descarregar o capacitor flutuante. A malha que a gente segue é a mesma, a corrente sai da carga, agora ela passa pela chave S2', descarregando o capacitor flutuante, a corrente está saindo dele pelo diodo paralelo da chave S1 e entra a corrente aqui no capacitor de barramento superior. Então, o capacitor flutuante está fornecendo energia para o capacitor de barramento superior. Tá? Portanto, observem que eu posso carregar ou descarregar o capacitor flutuante, mas depende da corrente de carga. Então, estratégias que controlam a tensão no capacitor flutuante acabam exigindo um sensor de corrente na carga, pelo menos para que você detecte o sentido da corrente. Tá? Não é necessário saber o valor da corrente para controlar a tensão desse capacitor, mas é necessário saber o sentido da corrente. Isso pode ser visto, de certa forma, como uma desvantagem, mas é bastante difícil o conversor que você não vai medir a corrente de carga, especialmente se for um acionamento de motor. Tá? Você não vai fazer um acionamento de motor sem medir a corrente do motor, sem medir a corrente de carga. Todas as estratégias de controle acabam levando isso em consideração. Então, o fato de precisar medir a corrente de carga, ele não pode ser apontado como uma grande desvantagem do conversor flying capacitor. Ok? O estado 0, 2, onde eu vou ter a tensão zero na carga, mas agora com outras chaves conduzindo, ele se dá com a chave S2 ligada e a S1'. Então, agora, seguindo nosso circuito aqui, você parte do terra, encontra mais VCC sobre 2, encontra aqui menos VCC sobre 2, então mais VCC com menos VCC sobre 2, deu zero. Tá? Então, mais VCC sobre 2, menos VCC sobre 2, deu tensão zero, aplico tensão zero lá na carga. Se a corrente é positiva, ela circula neste sentido através do diodo S1' e da chave S2. Se a corrente é negativa, ela circula através do diodo paralelo com S2 e pela chave S1. Tá? Observem que, novamente, você tem a possibilidade de descarregar o capacitor flutuante ou carregar o capacitor flutuante. Então, isso é extremamente importante. Tá? Vejam que, independente da corrente ser positiva ou negativa na carga, eu sempre vou poder carregar ou descarregar o capacitor flutuante. Tá? Porque se a corrente é positiva, com esse estado 0,2, eu descarrego o capacitor. Se a corrente de carga é positiva, com o estado 0,1, que a gente viu aqui, eu carrego o capacitor. E acontece a mesma coisa com corrente negativa. Corrente negativa, o estado 0,2 carrega o capacitor, o estado 0,1 descarrega o capacitor. Então, independente do sentido da corrente de carga, eu posso carregar ou descarregar o capacitor de flutuante. E isso me garante que o conversor sempre tem capacidade de manter o capacitor flutuante no valor desejado, independente do sentido da corrente de carga. Tá? Então, é um ponto aí bastante relevante aqui da estrutura. Sem isso, ela poderia encontrar um ponto de operação que ela não fosse estável, tá? Que eu não pudesse garantir a tensão adequada. O inversor, a tensão menos VCC sobre 2, ela é simétrica à tensão VCC sobre 2, então eu fecho as duas chaves de baixo, mantendo as duas de cima em aberto, e eu vou aplicar a tensão negativa na carga, seguindo aqui a partir do terra, eu vou encontrar aqui o mais VCC sobre 2, então o menos VCC sobre 2 está aplicado aqui na carga. Com corrente positiva, a corrente circula através dos diodos, com corrente negativa, ela circula através dos transistores.
e a gente observa que o capacitor de barramento ele pode estar sendo carregado ou descarregado. Tá? Lembrando que para aplicação em motores, tá? O natural é que você tenha, na maior parte do tempo, tensão e corrente em fase. Então, na maior parte do tempo, quando eu estou aqui com tensão negativa, eu também estaria aqui com corrente negativa, aonde o capacitor de barramento inferior está fornecendo energia para a carga. Tá? Quando a corrente é positiva com tensão negativa, é a carga que está fornecendo energia aqui para o capacitor de barramento inferior. Beleza? Então, esses são os 4 estados de operação, né? E uma vantagem em relação ao conversor NPC é que eu tenho 2 formas de gerar o nível 0 e eu posso aproveitar isso para garantir a tensão do capacitor flutuante sem distorcer a tensão de saída. Então, esse é um ponto bem importante e bem relevante. Tá? Eu não preciso ir para um estado de operação e aplicar uma tensão indesejada na carga só para garantir a tensão do capacitor flutuante. Isso não é necessário. Eu posso garantir a tensão sem distorcer a tensão de saída. Então, ponto positivo aqui para o Fine Capacitor. Então, vamos mostrar algumas formas de onda do conversor Fine Capacitor. Tá? Nessas formas de onda, nós vamos utilizar aqui um controle para a tensão do capacitor flutuante. Esse controle é um controle bem simples, tá? Simplesmente ele vai medir a tensão do capacitor flutuante através desse sensor e vai fazer uma comparação se ela está ou não no valor desejado. E você vai comutar essas chaves, tá? De acordo com a tensão do capacitor e o sentido da corrente, garantindo que a tensão aqui no capacitor flutuante esteja dentro do nível desejado. A gente trabalhou aqui com 100 volts de barramento para cada meio barramento, 200 volts no barramento total. Aqui os 4 interruptores principais. E para mostrar que existe o grampeamento em todas as chaves, a gente colocou aqui capacitâncias em paralelo com as chaves, capacitâncias diferentes para as chaves S2' e S1', que lá no conversor NPC a gente viu que isso aqui fazia desequilibrar a tensão nas chaves. Agora aqui nós vamos ver que a tensão nas chaves vai se manter equilibrada, desde que eu mantenha o capacitor de grampeamento equilibrado. Tá? Essa estratégia de controle é um controle por esterese, então quem fez a disciplina de controle de conversores já conhece bem a estratégia. Tá? Você compara a tensão medida com um limite superior e um limite inferior. E aí esse limite superior e inferior, ele te dá um sinal de comando. Aqui, se a tensão está acima, bateu no limite superior e a hora que ela bateu no limite inferior, gerando aqui um pulso de comando. Esse pulso de comando, a gente utiliza uma lógica aqui para decidir o comando das chaves, levando em consideração o sentido da corrente. Então, a gente pega aqui a corrente, tá? No caso, a gente utilizou uma fonte, porque eu estava utilizando fonte de corrente, então eu sei qual é a fase dessa corrente. Tá? A gente pegou aqui uma fonte, comparou também com os níveis aqui adequados para gerar quando que a corrente de carga é positiva, quando que ela é negativa, para poder decidir ali o estado zero que a gente vai utilizar. Nas formas de onda, então a gente observa aqui uma tensão de saída com 3 níveis, 0, 100 volts, 0, menos 100. Né? De forma mais detalhada, a gente tem ela aqui, então 0, VCC sobre 2, 0 menos VCC sobre 2. A corrente aqui está em fase com a tensão, tá? E a gente observa que o capacitor de grampeamento, o capacitor flutuante, em torno de 100 volts, está regulado em torno de 100 volts, aonde a gente estava aplicando tensão negativa, a gente vê que o capacitor de grampeamento não é afetado durante a aplicação da tensão negativa,
depois estava aplicando tensão zero, a tensão do capacitor flutuante começou a crescer, então ele estava sendo carregado, tá? Aqui. Quando você teve a inversão do sentido da corrente, ele passou a ser descarregado, e aí quando você bateu no limite, aqui foi invertido o comando. Tá? Então foi trocado o comando aqui ó, de S1 com S2 para fazer com que a tensão decrescesse. A tensão decresceu, chegou nesse momento, a gente passou a aplicar tensão positiva. Tensão positiva, eu não mexo no capacitor flutuante. Então ele ficou aqui com a tensão um pouquinho acima de 100 volts até o novo nível zero. Começou o novo nível zero da mesma forma que estava antes, vindo com derivada negativa aqui. Então veio com derivada negativa. Quando inverteu a corrente, a gente inverteu o chaveamento aqui para seguir com a derivada negativa, porque o controle ele é um controle por histerese. Enquanto não bater no máximo e depois não bater no mínimo, ele segue com a estratégia de seguir subindo a tensão e depois descendo a tensão. Então ele seguiu descendo a tensão do capacitor de barramento aqui, até que quando ele bateu no nível mínimo, aí sim eu inverto o chaveamento e eu volto a carregar o capacitor. Tá? Então observe que a gente fez um comando aqui, tá? Nesse ponto foi trocado o comando das chaves, nesse ponto foi trocado novamente o comando das chaves, para garantir que a tensão do capacitor flutuante ficasse dentro da janela planejada. Bom, isso aqui nós temos prós e contras. Tá? Vamos lá. Primeiro, observe que a tensão de saída não mudou durante essa operação. Então, eu tinha tensão zero na saída, eu continuei com tensão zero. Positivo. Não distorceu a tensão de saída para garantir o controle dos capacitores. Ponto negativo, aumentei a frequência de comutação. Tive que comutar os interruptores aqui para poder garantir essa tensão zero. Tensão zero não, tensão equilibrada do capacitor flutuante. Bom, aqui mostramos as tensões sobre os semicondutores e é bem visível que os 4 semicondutores estão submetidos à tensão VCC sobre 2, que no caso do conversor de 3 níveis é a própria tensão aplicada à carga. Então, mesmo com aquelas capacitâncias diferentes entre as chaves S1' e S2', a gente observa que a tensão nos semicondutores ficou limitada aqui a 100 volts, que é a tensão VCC sobre 2. Isso mostra que o conversor com capacitor flutuante, ele grampeia de forma efetiva os 4 semicondutores. Né? No caso aqui é um conversor de 3 níveis, que só tem 4 semicondutores, mas para mais níveis ele grampeia de forma efetiva todos os semicondutores. E isso também se torna uma vantagem em relação ao conversor NPC, o qual não grampeia efetivamente todos os semicondutores, lembrando que os semicondutores internos não ficam grampeados, a tensão pode desequilibrar e ter uma tensão diferente ali entre as chaves, tá? Se a capacitância das chaves for diferente. Além disso, os estados de condução redundantes, eles permitem que você tenha o mesmo valor de corrente eficaz nos 4 semicondutores. Então aqui a gente observa que os 4 semicondutores estão submetidos a aproximadamente 25 amperes de corrente eficaz. Tá? É claro que essa é uma forma de usar o estado redundante. Você pode usar o estado redundante para garantir corrente igual nos semicondutores, mas você pode utilizar o estado redundante para tentar minimizar o número de comutações, e aí, claro que a corrente eficaz, naturalmente, ela vai ser um pouco diferente, porque se você não comutar, você não distribui a corrente nas chaves, né? Mas você tem essa flexibilidade. Então, ter estado redundante, esse é um ponto importante, tá? Ter flexibilidade é você poder decidir o que é mais importante para você. E você pode bolar uma modulação relativamente complexa, de forma a mudar a prioridade de acordo com a potência de carga ou de acordo com uma necessidade no momento. Então, se você observa que a tensão, a perda
em uma chave, a temperatura numa dada chave está ficando mais elevada, você pode usar uma modulação que distribua melhor as correntes. Caso contrário, as temperaturas estão ok, o conversor está funcionando com a potência abaixo da nominal, você pode não dar tanta importância para a distribuição de correntes e focar em minimizar o número de comutações para minimizar a perda global. Tá? Então, dá para trabalhar aí de formas diferentes, lembrando que se eu tenho estado redundante, eu posso ter a mesma tensão de saída, independente da estratégia que eu estou adotando. Então, eu não vou perder qualidade na tensão de saída, eu não vou ter uma THD pior. Uma estratégia de modulação que se torna bastante interessante para o conversor flying capacitor é a modulação phase shift. Então, aqui no caso, duas portadoras defasadas de 180 graus, elas vão, num caso ideal, garantir que a tensão no capacitor flutuante esteja regulada e também garantir uma corrente igual nas quatro chaves. A gente observa isso aqui, o conversor com os três níveis, comutando em alta frequência, fazendo aqui tensão positiva e zero no semiciclo positivo, negativo e zero no semiciclo negativo. Aqui a gente observa a corrente no capacitor. Vejam que a corrente, ela naturalmente é balanceada em alta frequência. Eu tenho um pulso positivo de corrente, depois eu já tenho um pulso negativo, um pulso positivo, outro pulso negativo. Então observem que, apesar da corrente ter uma envoltória aqui de baixa frequência, você tem um cancelamento a cada período de comutação da corrente positiva com a negativa. Então, naturalmente, você está carregando o capacitor e descarregando, carregando e descarregando. É claro que a senoide de baixa frequência está evoluindo. Então, o tempo que eu aplico aqui uma corrente, ele é num dado momento. Quando eu vou aplicar a corrente negativa, a própria corrente de carga já evoluiu, ela já está maior, por exemplo. Então, você não compensa exatamente toda a parcela positiva que você tinha ali. Por isso que a gente vê a tensão no capacitor tendo esse comportamento de modulação, tá? Semelhante a uma modulação AM. Então, você tem uma baixa frequência aqui e uma alta frequência aqui no meio. Entretanto, observe que a alta frequência ela é dominante. Tá? Então, isso faz com que o tamanho do capacitor não seja tão grande quanto um capacitor que fica sujeito a apenas a frequência baixa. Tá? Muitos conversores, se você fizer essa análise, você vai ter no semiciclo positivo, corrente positiva e zero, positivo e zero, positivo e zero. Depois você só vai ter corrente negativa lá no semiciclo negativo. Então, você vai ter uma ondulação de baixa frequência bem mais elevada. Aqui não, aqui você não compensa perfeitamente, mas você já está compensando no mesmo período de comutação uma corrente positiva com uma corrente negativa, de forma que a tendência é que naturalmente você tenha a tensão do capacitor flutuante equilibrada. Bom, partindo agora para o conversor com M níveis, né, expandindo a estrutura até um número, em teoria poderia ir até o infinito de níveis, a gente observa que para cada fase você vai precisar de 2 vezes M-1 interruptores, certo? Então, para um M aqui, um número de níveis igual a 5, a gente teria 5 menos 1, 4 vezes 2, igual a 8 interruptores, então precisaria de 8 interruptores para gerar 5 níveis de saída. Em cada fase, a gente vai precisar de M-2 capacitores de grampeamento. Então, para 5 níveis, eu precisaria aqui de 3 capacitores flutuantes, 3 capacitores de grampeamento. O número de capacitores de barramento que você utiliza aqui é M-1. Então, para 5 níveis, 4 capacitores de barramento. E o número de capacitores de grampeamento por fase, né, ele é dado por M-1 vezes M-2 sobre 2. Essa expressão aqui, pessoal, é para utilizar capacitores de mesma tensão. Tá? Um ponto importante aqui é o seguinte, a tensão no capacitor mais interno aqui, das duas chaves mais internas, ela é VCC sobre M-1.
Tá? Quando eu passo para o próximo capacitor aqui, o nível de tensão já vai ser M-3 VCC sobre M-1. Tá? Então, eu vou ter aqui uma tensão maior. E à medida que eu vou indo para capacitores mais externos, a tensão vai aumentando. Tá? Então, esse ponto é bastante relevante. Isso quer dizer o quê? Que para que eu tenha aqui capacitores que suportem apenas essa tensão, VCC sobre M-1, eu acabo tendo que ter mais capacitores em série. E aqui, mais capacitores em série. No conversor de 5 níveis, a gente vai mostrar isso aqui com números, né? E vai ficar bem mais fácil de observar, tá? Então, esse é um ponto aí bastante relevante. A grosso modo, a gente precisa de M-2 capacitores de grampeamento, M-2 capacitores flutuantes, mas para ter capacitores flutuantes de mesma tensão, o crescimento ele é exponencial. Ele é dado por M-1, que multiplica M-2 sobre 2. Então, é um número bem mais elevado aí de capacitores de grampeamento. Então, para esse conversor com M níveis, a gente destaca que o comando dos interruptores superiores ele deve ser complementar ao comando dos interruptores inferiores, evitando aqueles estados de operação indesejados, né, que fecha curto-circuito, e também os estados indeterminados, aqueles que vão fazer com que a tensão de saída dependa do sentido da corrente da chave. Tá? Dessa forma, o comando de S1 e S1' são complementares, S2 e S2', assim como o SM-1 e o SM-1' são complementares. Tá? Além disso, a gente destaca que cada fase vai ter um número elevado de estados de condução para produzir esses M níveis de saída. Esse número de estados é 2 elevado a M-1, certo? Então, um conversor, por exemplo, com 5 níveis de saída, ele vai ter aqui 2 elevado a 4, 16 estados de comutação para gerar esses 5 níveis. Então, um conversor com 6 níveis de saída, a gente vai ter aqui 32 estados de operação para gerar 6 níveis de saída. Portanto, você vai ter muitos estados redundantes, especialmente para um conversor com número de níveis bem elevados. E esses estados redundantes permitem que você garanta uma carga e descarga desses capacitores aqui dentro do próprio ciclo de chaveamento. Então, dentro do próprio ciclo de chaveamento, você pode garantir que você está mantendo a tensão do capacitor equilibrada. Então, temos aqui um inversor com 5 níveis, disposto na horizontal, para facilitar a visualização. Ele é composto do barramento, VCC sobre 2 e VCC sobre 2, 8 interruptores, seguindo a lógica 2 vezes M-1, né? Então, o M é igual a 5, menos 1, 4, 4 vezes 2, 8, então 8 interruptores. Temos 3 capacitores de barramento, lembrando que o número de capacitores, a rigor, é M menos 2, entretanto, este capacitor de barramento fica submetido à tensão VCC sobre 4. Este outro capacitor é 2 vezes essa tensão, então se tornará VCC sobre 2. Este próximo capacitor, 3 vezes a tensão do menor, então 3 VCC sobre 4. E assim por diante. Se a gente tivesse mais níveis, eu continuaria multiplicando aqui a tensão do capacitor. Portanto, para utilizar capacitores de mesma tensão em todo o conversor, aqui a gente utiliza um capacitor de VCC sobre 4, aqui vão ser 2 capacitores em série, VCC sobre 4 em série com VCC sobre 4, resultando em VCC sobre 2. Aqui seriam 3 capacitores em série, 3 capacitores de VCC sobre 4, então eu tenho 3 mais 2 mais 1, eu vou ter ao todo aqui 6 capacitores. Então, um crescimento exponencial. E o barramento também, se eu quiser manter no barramento VCC sobre 4 para cada capacitor, vou ter aqui 4 capacitores para compor o barramento de entrada. Tá? Então, o número de capacitores flutuantes, ele cresce exponencialmente com o número de níveis. Entretanto, o número de estados redundantes também.
Tá? Então, lembrando que a relação dos estados redundantes ela é igual a 2 vezes m, 2 elevado a m menos 1, então 2 na 4, que é igual a 16. Então, temos 16 níveis. Os níveis mais externos, tá? O VCC e o menos VCC, o VCC sobre 2 e o menos VCC sobre 2, eles só podem ser gerados de uma única forma. Então, aqui são dois estados. Os níveis VCC sobre 4 e menos VCC sobre 4, eles têm 4 estados redundantes. Então, 4 mais esses dois, deu 10 estados ao todo. Isso quer dizer que o nível 0 pode ser gerado de 6 formas diferentes. Então, eu tenho 6 combinações de semicondutores que levam a obter o nível 0. Aqui nós vamos mostrar, para não ficar muito longo, muito maçante, como obter a síntese aí dos 4 níveis VCC sobre 4. Tá? Mas o ideal para analisar o conversor todo é montar aquela tabela, né, vindo de 0, 0, 0, 0 até 1, 1, 1, 1, passando por todos os estados ali possíveis de combinação das chaves, e aí você vai chegar nos 16 estados de operação do conversor. Então, aqui, para um primeiro modo de fazer VCC sobre 4, eu tenho o fechamento de 3 das 4 chaves de cima. A rigor, eu estarei aplicando neste ponto VCC sobre 2. E aí eu tenho esse capacitor aqui em série, que vai estar subtraindo a tensão, de modo que a tensão aqui é VCC sobre 4. Então, eu tenho VCC sobre 2 menos VCC sobre 4, sobra aqui VCC sobre 4. Uma outra forma de fazer, fechando essas outras 3 chaves de cima e a chave S1' aqui da parte de baixo. Então, eu tenho aqui menos VCC sobre 2, com mais 3/4 de VCC, resulta aqui numa tensão de 1/4. Outras duas formas é o VCC sobre 2 daqui, com mais 3/4 de VCC e menos meio VCC. Né? Então, isso aqui também vai resultar em VCC sobre 4. E este outro chaveamento, essas S1 e S2 de cima e S4 e S3' lá embaixo, eu tenho VCC sobre 2, se matando aqui com VCC sobre 2, então sobra o VCC sobre 4 aqui na saída. Ok? Observem que sempre a gente tem 4 semicondutores no caminho da corrente. E com esses estados de operação, a gente tem na saída sempre a mesma tensão. Entretanto, eu vou ter carga e descarga diferente dos capacitores. Tá? Aqui a gente analisou só com a corrente de saída positiva, conforme a gente já viu com corrente negativa, eu inverto a carga e descarga dos capacitores, mas a gente observa que já é possível inverter carga e descarga dos capacitores mudando os estados de operação. Então, tomando, por exemplo, esse capacitor flutuante VCC sobre 2, nesse estado C, ele está sendo descarregado, enquanto nesse estado D, ele está sendo carregado. Tá? Só que no estado D, eu estou descarregando esse capacitor VCC sobre 4. Nesse estado, eu não estou nem carregando nem descarregando. E aqui, eu estou carregando esse capacitor de 3/4. Então, vejam que você tem que ter uma lógica bem estabelecida, tá? Para decidir qual capacitor vai ser carregado, qual capacitor vai ser descarregado e qual capacitor eu não preciso mexer, qual capacitor eu não devo nem fazer carga nem descarga. Lembrando que quanto menos eu circular corrente no capacitor, menos perda eu tendo a ter nesse capacitor. Então, o ideal era que se eu não precisar mexer na tensão do capacitor, se ela estiver próxima do valor estabelecido como sendo o valor ideal, o melhor para o capacitor, tá? Olhando só do ponto de vista do capacitor flutuante, é eu utilizar estado de operação que não faça nem carga nem descarga do capacitor. Então, por exemplo, se esse capacitor aqui tiver já na tensão VCC sobre 4,
eu não preciso nem carregar nem descarregar ele, esse estado de operação C se torna um estado de operação bastante interessante. Lembrando que é um inversor, então é simétrico. Tá? A gente mostrou aqui 4 estados que fazem VCC sobre 4. Os 4 estados que fazem menos VCC sobre 4 são simétricos a esse, e a gente tem 6 estados que aplicam tensão zero aqui na carga. Todos esses estados podem ser usados para fazer carga e descarga dos capacitores. A gente tem que analisar essa combinação, né, que você tem à disposição aí. Se você quer carregar dois, carregar só um, descarregar só um, fazer carga e descarga, sempre vai ter um estado que vai ser mais vantajoso de acordo com como está a tensão dos seus capacitores naquele momento. Bom, aqui a gente mostra que a tensão em cada interruptor é VCC sobre 4. Tá? Isso fica bem claro, começando aqui pelos 2 interruptores mais internos, aonde quando este interruptor aqui está aberto e o de cima fechado, a gente vê que esse capacitor VCC sobre 4 fica aplicado sobre a chave S4'. Tá? Quando eu passo para o próximo par, se eu fizer a malha aqui, eu vou ver que eu tenho VCC sobre 2 subtraindo de VCC sobre 4. Então, sobra VCC sobre 4 para repartir para esse par. Ocorre a mesma lógica que a gente mostrou anteriormente. Quando uma chave está fechada, fica VCC sobre 4 em cima da outra chave. E essa relação segue adiante. Então, aqui eu tenho 3/4 menos meio, nessa malha, sobra VCC sobre 4. Se essa aqui está fechada, então essa aqui está aberta, fica com VCC sobre 4 em cima dela. E aqui a gente tem VCC, do outro lado tem 3/4 de VCC, sobra 1/4 para esse par. Então, a cada par aqui, se a gente faz a malha, a gente verifica que você tem VCC sobre 4 para distribuir para 2 interruptores. Quando um está fechado, o outro fica submetido a VCC sobre 4. Então, é um grampeamento total, aí você grampeia todas as chaves do seu conversor e elas são grampeadas no nível da tensão que é o seu menor degrau de saída. Bom, uma comparação então do conversor Flying Capacitor com M níveis com o conversor NPC também de M níveis, fazendo a seguinte consideração, que nós vamos utilizar aqui capacitores em série para que todos os capacitores tenham a tensão do menor degrau, tá? Do menor degrau que você vai aplicar. Então, sempre a gente vai estar colocando aqui 2 capacitores, depois 3 capacitores, depois 4 capacitores e assim por diante. Tá? Considerando dessa forma, né, a associação série de capacitores, para que os capacitores tenham a mesma especificação dos interruptores, a gente precisa, no caso do NPC, 2 vezes M-1 interruptores principais, no caso do Flying Capacitor, igual, 2 vezes M-1. Diodos principais, sempre diodo em paralelo com a chave, então, mesmo número. No caso de diodos de grampeamento, o conversor NPC utiliza diodos de grampeamento que crescem de acordo com essa relação. M-1 que multiplica M-2. Então, cresce exponencialmente. O conversor Flying Capacitor, por sua vez, não dispõe de diodos de grampeamento. Na relação capacitores de grampeamento, temos agora a relação inversa. O NPC não dispõe de capacitores de grampeamento e o Flying Capacitor utiliza uma relação parecida com a dos diodos de grampeamento, só que é dividido por 2. Então, M-1, M-2 dividido por 2 cresce exponencialmente, mas é metade no número de diodos de grampeamento. E o número de capacitores de barramento é igual para os 2 conversores. Tá? Lembrando que o número de capacitores de grampeamento, de barramento, aqui, ele está considerando que você está associando capacitores em série. Certo? Lembrando que o conversor Flying Capacitor não precisa de acesso a esse ponto neutro, coisa que o conversor NPC obrigatoriamente precisa, tá? Tanto de acesso ao ponto neutro, quanto de acesso a esses outros pontos intermediários aqui para fazer o grampeamento.
Bom, então, características do conversor flying capacitor com um número M qualquer de níveis. Ele utiliza um grande número de capacitores, isso se traduz aí em um custo um pouco mais elevado, o que é uma característica negativa, tá? Além da questão da robustez, que ela é diminuída uma vez que o capacitor é um elemento que costuma representar uma fonte relativamente grande de falha, tá? Já que ele tem vida útil mais limitada do que o semicondutor. Só que tem um lado positivo de eu ter bastante capacitor. No caso de falta, eu tenho energia para fornecer para o circuito. Como eu tenho capacitores armazenando energia, então uma falta momentânea da rede, eu posso manter o circuito operando, a carga pode não sentir o efeito da falha momentânea da rede, porque eu tenho energia nos capacitores para manter a carga durante intervalos curtos aí, meio ciclo de rede, chegando aí a um ciclo de rede. Tá? Então, uma falha na rede de um período curto, né? Não vamos falar aqui de falha de segundos, obviamente, mas uma falha aí de meio ciclo de rede, um ciclo de rede, é possível que a carga sinta muito pouco dessa variação, porque você tem bastante capacitor, você tem bastante energia armazenada. Tá? Outro ponto positivo, você tem um número bastante grande de estados redundantes, e esses estados redundantes eles podem ser utilizados para regular a tensão dos capacitores, para distribuir a corrente igualmente entre os semicondutores, e tudo isso sem penalizar a tensão de saída. Eu posso, mantendo a mesma tensão de saída, fazer essas tarefas porque eu tenho estados redundantes. Lembrando que o conversor NPC não tem nenhum estado redundante, então qualquer interesse que eu tenha de controle do NPC vai levar a ter uma THD mais elevada na saída. Por outro lado, ter mais estados redundantes requer naturalmente um sistema de controle um pouco mais complexo, porque você tem que decidir esses estados de operação de acordo com a tensão do capacitor, a corrente de carga, né? Então exige aí um número de sensores também, você tem que medir a tensão de cada capacitor flutuante desse, isso se torna aí um custo um pouco mais elevado e uma complexidade para esse sistema de controle um pouco maior. Falando agora de outras topologias, tá? Na nossa referência 5 é apresentado este conversor, que ele faz um sistema híbrido de conversor com grampeamento através de diodos. Então está aqui os diodos conectados ao ponto central do barramento, então o conversor NPC, mas aproveita esse ponto do NPC para colocar aqui os capacitores do flying capacitor. Então você consegue reduzir a flutuação de tensão nesse ponto neutro, tá? E você consegue fazer o grampeamento direto de todos os semicondutores. Né? Então, aí são duas vantagens dessa estrutura. Obviamente que agora a gente tem um número maior de componentes. Né? Então, no flying capacitor eu não uso diodo de grampeamento, no conversor NPC eu não uso capacitor flutuante, nesse aqui eu uso os dois, eu uso diodo de grampeamento e capacitor flutuante, eu tenho um número maior aí de componentes. Essa estrutura apresentada pelo Peng, ela é bastante interessante, ela é chamada de célula P2. E a célula P2, embora ela tenha surgido depois dos conversores que a gente acabou de apresentar, ela permite que você identifique esses conversores a partir dessa célula. Então, o Peng propôs essa célula, dizendo que ela é a célula básica e que a partir dela você pode gerar diversos conversores multiníveis, simplesmente crescendo o uso dessas células. Tá? Então você tem uma célula básica, você tem um conversor aqui de 2 níveis. Quando você empilha duas células básicas, você está aqui num nível para fazer conversor de 3 níveis. Quando você empilha 3 células básicas, você está no ponto que você gera conversores
com 4 níveis na saída, e assim por diante. Tá? Cada linha a mais aqui, você consegue gerar mais um nível na saída. Então, se eu tiver aqui no meu nível M na saída, eu vou ter M-1 células em série. Tá? Bom, e como é que a gente obtém conversores a partir dessa célula básica? Simplesmente retirando componentes. Então, essa foi a ideia que o Peng apresentou lá para a gente, desenhando aqui a estrutura básica, por exemplo, com 5 níveis. A estrutura do Peng fica dessa forma. A partir do momento que eu tiro os capacitores flutuantes aqui e retiro as chaves intermediárias, mantendo apenas os diodos e as chaves externas, eu faço o conversor NPC. Então, pode observar que foi retirado o capacitor, foi retirada aqui a chave interna, manteve a chave externa. Com isso, a gente tem aqui os diodos de grampeamento, certo? E as chaves vindo aqui por fora. Então, esse aqui é o conversor NPC. No caso aqui, esse aqui é o NPC com a conexão piramidal, apresentada pelo professor Ivo Barbie e pelo Yuan. Tá? Então, a gente chega aqui na conexão piramidal. Para chegar no NPC tradicional do Baker, você tem que tirar também essa conexão aqui. Tá? Essa conexão entre os diodos, aí sim você chega no conversor NPC proposto pelo Baker. O conversor flying capacitor também é obtido a partir da célula básica do Peng. Só que agora a gente mantém os capacitores flutuantes e você retira as chaves internas. Tá? Então, retira todas as chaves internas aqui, mantém só as externas e os capacitores flutuantes. Inclusive, você chega aqui com 3 capacitores, depois 2 capacitores, 1 capacitor. Ou seja, a estrutura já está desenhada considerando capacitores em série para que a tensão de cada capacitor seja a tensão de um degrauzinho ali da saída. Tá? Então, é uma forma bastante interessante de trabalhar. Não foi ela que deu a origem para esses conversores surgiram de outra ideia. Entretanto, a partir dessa célula básica que diversos autores geraram diversos outros conversores. Tá? A gente, na disciplina, está focando nos conversores que mais tiveram importância aqui na história, tá? Mas a partir da célula básica, à medida que você resolve retirar uma chave, retirar um diodo, retirar um capacitor, você consegue dar origem aqui a outras topologias que podem ser estudadas, as suas vantagens e desvantagens, tá? E diversos desses conversores, então, são obtidos ou podem ser obtidos a partir dessa célula básica aqui proposta pelo Peng. Então, algo aí muito bacana. Então, uma outra topologia de conversor utilizando o flying capacitor é você utilizar 2 braços de flying capacitor de 3 níveis, formando um conversor flying capacitor de 5 níveis. Tá? Então, seria uma ponte completa de flying capacitor, conhecido como conversor FC-FC. Este conversor ele foi bem estudado nessa referência 7, trabalho do Rodrigo Moritz. Não foi proposto nesse trabalho este conversor, mas foi proposto uma forma de controlar a tensão aqui nos capacitores. Certo? A gente utilizou a modulação phase shift, a qual, em teoria, já equilibra naturalmente a tensão nos capacitores, e a modulação phase shift, então, como é um conversor de 5 níveis, você utiliza 4 portadoras defasadas igualmente. Então, 360 graus dividido por 4 resulta em uma defasagem de 90 graus entre cada portadora. E aí você comanda com uma portadora o S1 e o S1', com outra portadora S2 e S2', outra portadora o S3 e o S3', e outra portadora aqui o S4 e o S4'. Então, o uso aí das 4 portadoras.
Eu não vou passar aqui todas as etapas de operação. Aqui do lado temos algumas etapas de operação. Ao todo são 16 estados de comutação possíveis aqui para esse conversor. A gente apenas destaca que o estado que aplica VCC e o estado que aplica menos VCC, ele não interfere no equilíbrio dos capacitores, tá? Independente da corrente de carga ser positiva ou negativa. Nos estados intermediários aqui, VCC sobre 2, observem que eu posso carregar ou descarregar o capacitor C2, tá? Se a corrente inverte, a carga e descarga inverte, e eu posso carregar ou descarregar o capacitor C1. Então, esse estado VCC sobre 2, assim como o estado menos VCC sobre 2, ele pode ser utilizado para carregar ou descarregar individualmente os capacitores flutuantes. Já os estados 0, a gente observa que tem estado 0 que não interfere nos capacitores, tá? Mas temos 4 estados 0 que servem para carregar um capacitor, descarregar o outro, carregar os dois, descarregar os dois e o inverso do que estava aqui em cima, descarregar o C1 e carregar o C2. Então a gente vê que a flexibilidade é bastante grande, né? Você pode carregar os dois, descarregar os dois, carregar um, descarregar o outro, e isso para o mesmo sentido de corrente, que é importante. Eu não preciso esperar a corrente se inverter, eu não preciso esperar o próximo semiciclo para que isso ocorra. Então, no mesmo semiciclo de corrente, eu posso carregar e descarregar o capacitor ali por tempos iguais, tá? Que se a corrente for aproximadamente a mesma, eu vou ter a tensão do capacitor equilibrada. Então, você consegue manter a tensão do capacitor equilibrada em alta frequência, sem gerar ondulação de baixa frequência para o capacitor, que é bastante interessante. Então aqui demonstramos o funcionamento desse conversor, uma simulação com 400 volts de tensão total de barramento, uma frequência de comutação de 5 kHz, frequência fundamental de 60 Hz, uma corrente de pico de 19 amperes na carga, capacitores flutuantes de 470 micro, índice de modulação de 0,75. Aqui a gente observa a tensão de um braço, tá, do braço A, que ela tem o nível 0, tem o nível VCC sobre 2 e o nível VCC aqui. O outro braço, que também tem 0, VCC sobre 2 e menos VCC, a gente observa uma defasagem de 180 graus do braço 1 para o braço 2. A tensão na carga, a tensão VAB, né, de um braço menos o outro, ela apresenta os 5 níveis bem definidos, sem ultrapassar mais de um nível de cada vez. Tá? Então, sem pular degrau aqui, a gente tem os níveis bem definidos, sempre indo de um nível para o próximo, sem pular 2 níveis de cada vez. A tensão no capacitor flutuante, a gente observa que ela é chaveada aqui em alta frequência, né? Ou seja, no período de comutação eu estou aplicando a corrente positiva, depois aplicando a corrente negativa, então faz com que a tensão do capacitor fique oscilando aqui em alta frequência, e a gente vê isso aqui na corrente, né? Corrente positiva e negativa no capacitor. O destaque negativo é que a corrente que o capacitor fica submetido é a corrente de carga, que possui pico de 19 amperes, então o capacitor fica submetido aqui a uma corrente de 19 amperes, positiva e negativa. O valor eficaz dessa corrente no capacitor acaba sendo bem expressivo. Esse aqui é o protótipo feito na bancada. A gente fez um braço e outro braço separado, com placas separadas, e fez a conexão entre eles. Então aqui temos o capacitor de barramento, que foi colocado parte deles em separado no retificador e parte aqui na placa para diminuir a dispersão, tá? E diminuir sobretensão. Aqui estão os capacitores flutuantes do conversor, o comando com DSP, placa de condicionamento, sensores da corrente, já que eu preciso saber o sentido da corrente para controlar a tensão dos capacitores flutuantes. E aqui a gente vê o sensor RAL, que está medindo a tensão dos capacitores flutuantes, tá? Um para cada braço. Então aqui a gente apresenta um diagrama esquemático simplificado do setup de teste. A gente fez um setup de teste operando com carga resistiva, potência nominal, alimentação a partir de uma fonte, CC,
E o conversor foi testado com todos os controladores aqui funcionando, controle da corrente de saída, da tensão aqui de entrada. A ideia desse conversor era ele operar com um painel fotovoltaico, então a gente simulou aqui como se tivesse um painel fotovoltaico fornecendo energia, aí a gente controlava essa tensão de forma a tentar extrair o máximo de potência aqui do painel. A simulação não, o resultado experimental aqui foi feito com 400 volts de tensão de barramento, 3 kW de potência, tensão eficaz aqui na saída de 220, corrente de 19,5 A de pico. Todos os sinais passaram por uma placa de condicionamento e iam para o DSP, que fazia o controle digital e gerava os pulsos de comando para os dois braços. E aqui a gente observa a tensão de saída com 5 níveis, conforme era esperado para o conversor, uma pequena ondulação de baixa frequência aqui no barramento, a tensão dos capacitores flutuantes, dos capacitores de grampeamento, iguais, C1 e C2, iguaizinhas, e observa-se aqui que não há ondulação de baixa frequência nesses capacitores. Então, provando que o conversor consegue, né, carregar e descarregar os capacitores ali no mesmo ciclo. E a gente observa que a corrente de saída está uma senoide aqui, mostrando que o conversor consegue manter a qualidade da saída e manter o controle dos capacitores. Então, isso é graças a esses estados redundantes. Aqui a gente apresenta para vocês uma proposta de cálculo da capacitância e da corrente eficaz no capacitor flutuante. Esse trabalho, ele é trabalho da tese de doutorado do acadêmico Marcos Bressan, né, o doutor Marcos Bressan já defendeu, e ele foi publicado aqui nessas referências 8 e 9. A nossa proposta, ela apresenta aqui um cálculo a partir das correntes das chaves, levando em consideração a série dupla de Fourier, então uma análise um tanto quanto complexa, para obter a corrente eficaz e a capacitância do capacitor flutuante. Tá? Para isso, a gente chegou em equações um tanto quanto complexas e a forma de criar uma metodologia de projeto relativamente fácil foi utilizar de ábacos, então fazendo essas parametrizações, onde eu tenho que a corrente eficaz é a corrente de pico, parametrizada por uma função F1, que eu vou obter a partir de um gráfico, a capacitância é a corrente de pico, parametrizada por essa outra função aqui, FC, que a gente também vai obter a partir de um gráfico. Então, os gráficos aqui de F1 e o FCK, tá, eles estão apresentados para o conversor, fly capacitor de 5 níveis, e a gente tem aqui várias curvas para vários índices de modulação, índice de modulação 1, 0,9, 0,8, 0,7, abaixo de 0,5 é a mesma curva, e aqui nesse eixo nós temos o ângulo da corrente de carga. Então, conhecendo o ângulo da corrente de carga e o seu índice de modulação, você pega esse fator F1 aqui, que é o fator de multiplicação da corrente, e aí volta naquela forma anterior, obtém a corrente. Tá? Da mesma forma, a gente pode obter a capacitância, utilizando aqui a frequência de comutação que você quer trabalhar, e o índice de modulação, você pega esse fator FCK, com aquela forma apresentada, obtém a capacitância. Para demonstrar como é importante, tá, você obter esses parâmetros de uma forma bem abrangente, levando em consideração o ângulo da corrente de carga e o índice de modulação, a gente apresenta aqui o projeto do fly capacitor de 5 níveis, naquela estrutura FC-FC, com os seguintes dados: 400 volts de barramento, ondulação desejada de 7,5 volts no capacitor flutuante, frequência fundamental de 50 Hz, frequência de comutação de 2 kHz, 0,8 de índice de modulação, corrente de pico de 5,6 amperes, o ângulo de defasagem 40 graus, resistência série do capacitor 120 miliohms. Tá? E aqui é a corrente calculada, 2,4 amperes, para um capacitor de 119 micro,
Na prática, a gente obteve 2,3 amperes utilizando um capacitor de 120 micro. Tá? Esses são os resultados práticos, esses são os resultados de projeto. A gente observa uma semelhança muito grande ali dos resultados. Né? E aqui a gente mostra que essa metodologia de projeto ela vale para diversos pontos de operação, demonstrando aqui a curva teórica, que já havia sido apresentada, e em cima dela vários pontos obtidos no laboratório, tá? A partir do protótipo desenvolvido. Então, a gente obteve aqui vários pontos, demonstrando que as curvas são válidas. Tá? Para maiores detalhes, eu peço que vocês consultem a tese de doutorado e os artigos publicados ali pelo Bressan. É importante só observar que existe uma metodologia que te permite calcular a capacitância e a corrente eficaz de forma bastante precisa. Tá? Lembro que antes desse trabalho aqui publicado pelo Bressan em 2019, as fórmulas que existiam para cálculo do capacitor e da corrente eficaz eram muito simplificadas, chegam a dar 100% de erro em alguns pontos de operação. Determinados pontos de operação fica ok, mas em pontos de operação extremos você chega a ter 100% de erro. Então é uma metodologia de projeto muito simplificada, o que, claro, leva a resultados aí bastante limitados. Tá? A metodologia proposta aqui, nesse trabalho pelo Bressan, ela, por sua vez, leva em consideração o ângulo da corrente de carga, o índice de modulação, o que faz com que seus resultados sejam bem mais precisos, apesar de que o equacionamento é razoavelmente mais complexo. Então, por isso que a gente fez uso aqui de ábacos, que vão permitir que o projeto seja feito também de forma simplificada. Pessoal, o que a gente tinha para apresentar dos conversores Flying Capacitor era isso. Tá? Aqui temos as nossas referências bibliográficas. Em termos de atividade, a gente solicita que vocês façam o conversor com as mesmas especificações que foram feitos ali para o NPC, tá? E fazendo a comparação. Então, fazer um Flying Capacitor de 5 níveis e comparar com os resultados que vocês obtiveram com o NPC de 5 níveis. Avaliar ali qualidade, né, THD de saída, mas principalmente, a tendência não tem muita diferença, mas principalmente observar distribuição de correntes nas chaves, o grampeamento de tensão das chaves, que ele é bem mais interessante aqui no conversor Flying Capacitor. Tá ok? Da minha parte era isto. Um abraço e até a nossa próxima aula.